Hoje, 23 de maio de 2025, estamos aqui, mais uma preparação para a entrada do sábado. Nosso assunto de hoje é o chamado para nós gentios. Vamos explicar daqui a pouco, mais uma vez, o que são gentios. Oremos. Eterno Pai, estamos aqui agradecidos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai Santo, nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão conosco, nossos familiares, nossos ouvintes, nossos servidores, a quem servimos também. Pai Santo, esse país deve estar entregue em Tuas mãos. Consagra-nos, Senhor, para que possamos servir a Ti, através do conhecimento, através da graça de Cristo que está em nós. Deus misericordioso, toma-nos em Tuas mãos, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro de Paulo aos Efésios. No capítulo 3, nós vamos aqui ver algumas coisas a respeito do chamado que é feito para nós imitarmos a Cristo. Vamos ver com simplicidade o que Paulo, de uma maneira amorosa, diz para nós e cuidarmos da nossa mente, do evangelho que foi feito para nós. Então, no capítulo 3 diz o seguinte: a vocação dos gentios. E vocação é chamado. Nós somos chamados como gentis para que possamos nos tornar israelitas espirituais. Quando a Bíblia se refere hoje a israelitas, somos nós, aqueles que aceitamos a graça de Cristo. Que sejamos descendentes de judeus ou que não sejamos, nós somos chamados como israelitas, herdeiros de Abraão pela promessa. E então vamos ver aqui no capítulo 3 de Efésios que diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor a vós, gentis. Paulo então aqui, ele declara que tem amor pelos gentios porque ele foi chamado para pregar para os gentios. O apóstolo é aquele que segue e é aquele que ensina. E nós somos os discípulos, os que aprendemos. O segundo verso diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, da divisão da graça de Deus em mim, confiada para vós outros. Deus confia a Paulo a pregação para os gentios. Pois, segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo quando ledes, podeis compreender o meu discernimento e o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora é revelado aos seus santos apóstolos, profetas no Espírito. O Espírito Santo, ele esclarece a todos aqueles que irão ensinar e os que irão aprender o plano da salvação. Saber que os gentios são co-herdeiros, isto é, herdeiros com aqueles que a graça foi primeiramente estendida, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por meio da pregação, por meio das boas notícias, das boas novas, nós somos co-participantes da salvação. Não existe mais diferença entre judeu e gentios. Todos somos chamados para a salvação em Cristo Jesus, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante no seu poder. A mim, o menor de todos. Interessante é que a palavra Paulo, o nome Paulo significa o menor de todos, pequenino. Menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que privilégio Paulo teve de ser chamado para pregar aos gentios. Quando estudarmos toda a história da redenção, sabemos que Deus tinha um plano com os judeus deles ser os pregadores para os gentios. Mas como isso falou, Deus agora chama um ser especial
um vaso escolhido por ele para pregar para os gentios. Nós recebemos isso hoje, assim como os coríntios, os efésios, os filipenses, os tessalonicenses e etc., receberam cada um no seu tempo certo através das cartas de Paulo. De manifestar qual seja a dispensação, a divisão, a colaboração do mistério dos séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Pela igreja de multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida aos principados e potestades em lugares celestiais. Segundo, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Fé é o aceitar, é o crer que Jesus é o nosso Salvador. E com essa fé nós recebemos a graça, porque a graça nos chega através da fé, da confiança que nós temos em Cristo, pelo conhecimento. Portanto, vos peço que não desfaçais minhas tribulações por vós, por isso está em nossa glória. No verso 14, Paulo ora novamente pelos gentios. E ele diz assim: por esta causa me proponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o Espírito no homem interior. O Espírito Santo continua hoje com a mesma função de interceder ao Pai, a Jesus, por nós que somos filhos. As nossas orações muitas vezes mal feitas, mal até compreendidas, o Espírito Santo leva com gemidos inexprimíveis. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós hoje devemos então caminhar para amar. Amar o Evangelho, amar a Cristo, amar os nossos semelhantes, perdoar aqueles que nos ofendem. E alguém diz não, perdoar os ofensores? Não. Vai perdoar quem? Quem não ofendeu? A grandeza do cristão está em perdoar aqueles que nos ofendem, que nos dificultam, que nos ajudam ao inimigo, que ajudam o inimigo a tentar-nos, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer o amor de Deus que excede a todo entendimento, para que sejais tomados pela plenitude de Deus. Deus é pleno, é grande, é extraordinário. O amor dele é infinito por nós. Paulo aqui pede que através do Espírito Santo recebamos então este amor, compreendamos esse amor, esta grande maravilha que Deus tem por nós. A misericórdia em nos salvar. Salvar quem? Nós, pecadores. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse verso de Efésios 3:20 é extraordinário. Eu vou ler novamente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Gravem esse verso, Efésios 3:20. Meditem sobre ele. Compreendo isso, que ele é o resumo de tudo que nós estamos lendo aqui. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Que extraordinário esta lição para nós, quando nós temos a certeza de que Deus, através de Jesus, nos perdoou, nos chamou para a maravilhosa luz que é a salvação. E Paulo foi chamado, escolhido para nos falar, para compreendermos tudo isso. Então é necessário que nós compreendemos, procuramos verificar tudo que Paulo diz para nós gentios e assim alcancemos a graça da salvação em Cristo Jesus para termos vida eterna. É necessário que a graça, a fé para aceitar
e também o dom que Deus nos dá para fazermos a sua vontade através de nossas boas obras, não nossas, que nós não temos condições de praticar nada de bom, mas Deus em nós faz-nos fazer feitores das coisas boas, para como que agradecendo a Deus pela sua misericórdia, pelo seu dom em Jesus Cristo e de nos perdoar através da cruz do Calvário. Meus prezados, que a graça do Senhor esteja conosco. Vamos orar. Eterno Pai, aqui estamos, agradecidos pela salvação em Cristo Jesus. Toma-nos em tuas mãos, Pai Santo. Nós queremos, Senhor, compreender a tua graça, a tua fé, as obras que o Senhor quer fazer em nós. Salva-nos para o teu reino, Pai Santo, todos aqueles que estão nos ouvindo e também os que não estão, aqueles que nos pertencem e de qualquer relação que temos. Pai Santo e Eterno, guarda-nos pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês.